Vamos lá, gente. Agora é hora de Papo de Trader, um painel bem legal, que eu, Edu Garuf, estou aqui comigo, do meu lado, 3 traders de diferentes experiências, há tempos diferentes no mercado, que vivenciaram coisas diferentes. Está comigo, aqui do meu lado, Rodrigo Puga, obrigado. Obrigado eu. Mara Pascali, obrigado. Obrigada. André Machado, tudo bem? Tudo ótimo, Vamos prazer começar, estar aqui. Vamos primeiro trazer um pouco de background de cada um. Vamos passar aqui, contar um pouco tempo de mercado, já operou aqui, já operou lá fora, vai com você, Puga. Bom, tempo de mercado, vou revelar um pouco aqui minha idade. Eu tentei começar a operar durante a privatização da Telebrás, né? Mas aqui no Brasil ainda não tinha home broker na época, então não consegui. Isso deve ter sido ali no ano de 96, 97, eu ainda estava na faculdade. Eu tinha um dinheiro guardado, tentei operar através do broker do meu pai, e quando eu falei para ele quanto dinheiro eu tinha, ele riu na minha cara, né? E não era equivalente a um carro na época. E aí eu fui estudar, né, fazer mestrado nos Estados Unidos, e aí é que eu comecei de fato a tradear, né? Antes eu só investia em fundos de investimento, e aí eu comecei a investir nos online brokers lá fora, que são os home brokers, né, nos Estados Unidos. Isso foi em 99. Vai vir uma história legal daí, porque com essa sua experiência de online brokers lá em 99, teve muita coisa que você viu lá que acabou vindo para cá depois. Eu vou segurar isso para saber um pouco melhor. Mara, quanto tempo no mercado? O que você já operou? Opera o quê, aliás? Eu comecei no mercado no início de 2015. Parece que é recente, mas mudou tanta coisa de lá para cá. É até um tema que vamos falar aqui nesse nosso bate-papo. Comecei direto já com o mercado futuro, até por conta da alavancagem mesmo. Era um mercado que tem um acesso mais, digamos que fácil do que os outros, principalmente na parte educacional, que era o que tinha mais material para estudar. E também comecei estudando, tive a sorte, até comentei com o André, comecei estudando o material do André, análise técnica, sou completamente apaixonada. Desde então, fui desenvolvendo, comecei também em índice, invisto em ações, invisto em alguns fundos. Legal. Também fiz faculdade, me formei esses dias, então é importante você sempre nessa trajetória estar estudando também. Muito legal. A gente acho que não para de estudar, eu pelo menos não paro. Quem não para de ensinar também é você, né, André? Quanto tempo já na batalha? Cara, por coincidência, este mês eu estou entrando no meu 20º ano. Comecei em setembro de 2002 com um bônus que eu ganhei na Microsoft e comprei de tudo em Itaú. Tudo não, minha esposa não deixou comprar tudo, achou muito perigoso, comprei só metade. E aí ganhei um carro com esse trade, fiquei viciado, saí da Microsoft para ser trader, aí não parei mais, né? E realmente é apaixonante. Eu quero, aliás, todo mundo aqui, eu estou mais na turma da Mara, estou desde 2015 no mercado, fim de 2014 comecei a me interessar. Também como a Mara, fui para os futuros primeiro. Eu acho que 2015 é uma época que essa época começa a ter uma acessibilidade maior aos futuros para as pessoas. E é um pouco de ansiedade também, porque eu lembro que quando um amigo meu comentou, pô, estou ganhando um bom dinheiro, estou quase me aposentando, mais ou menos da minha idade. Eu falei, rapaz, o que ele está fazendo? Não, eu invisto em bolsa, tenho fundos e tal. Mas ele era um investidor há muito tempo, com carteira há muito tempo. Eu, um cara de informática, falei, como é que ganha dinheiro nisso? Aí eu vi análise técnica. Você é técnico? Deve ser do meu lado. Né? Fundamentalista, não queria ler balanço de empresa nem nada. E lógico que o índice e o dólar, eles atraem a galera para operar, mas aí você vai tendo aquela jornada de aprender a fazer alguma coisa que presta. Todo mundo tem uma jornada, cada um diferente. Aliás, eu que acompanho muito a tua história, sei da tua jornada, todo mundo tem altos e baixos e tropeços e vai, né, aprendendo. E, aliás, voltando um pouco, vamos tentar ir lá para trás e aí a gente vai vindo para os dias de hoje. Você já me contou, a gente é amigo, você já me contou que você morou um tempo nos Estados Unidos, fez universidade lá. Isso. E que ano que foi esse ano que você teve contato com online broker? Só para dar um contexto de online broker, é o que hoje a gente
entende como operar na bolsa, que é abrir uma plataforma ou na internet ver as cotações e decidir entrar e sair no mercado. Naquela época também era um pouco incipiente nos Estados Unidos, né? Aqui nem... Mas já estava bem mais avançado do que aqui, né? Aqui, o primeiro home broker foi lançado em 99, final de 98, início de 99. Eu fui para Nova York em 99 e lá já tinha uns 15 home brokers para você escolher. E fiquei louco, né? Porque eu sempre quis investir direto na bolsa, não conseguia no Brasil. O Brasil estava começando mesmo, mas lá fora já estava extremamente avançado. E o primeiro contato que eu tive é que eu fui para lá para estudar economia e eu lia muita revista, né, de economia, e comecei a ver as publicidades desses online brokers. Na TV também eu via muito a CNBC, e aí eu falei, pô, com um mês eu já estava operando através de uma corretora lá. Dei um pouco de sorte porque estava no meio do boom lá do Nasdaq, antes de estourar a bolha. Foi antes da bolha do ponto. Antes da bolha. E ganhei dinheiro. Mas ali eu ainda no início principalmente, eu ainda não tinha tido contato com análise técnica, não tinha essa facilidade de acesso à informação que tem hoje através do YouTube, das corretoras. Você tinha que ir mesmo na Barnes & Noble e comprar um livro e ler o livro. Era como funcionava. Você começou não com gráfico, né, André? Quando você começou bem no comecinho? Não, na verdade eu não sabia nada de gráfico, né? Eu acabei fazendo uma análise fundamentalista tabajara, né? Ou seja, nas coxas. E assim como o Pulga, não sei se é o caso de todos vocês, no início eu tive sorte. E isso foi muito bom, porque eu senti o prazer de ganhar dinheiro em pouco tempo e rápido. Se eu tivesse, de repente, já tomado um nabo logo de cara, talvez eu desanimasse e nunca mais voltasse. Mas eu dei sorte, por quê? Como eu falei, eu comecei em setembro de 2002. Né? Foi quando, logo depois da carta do Lula ao povo brasileiro, se não me engano, e ele ganhou as eleições e tinha Meirelles, etc. O Palocci manteve lá o tripé macroeconômico do FHC, e aí o mercado explodiu. Então tudo que eu comprei, fazendo essa análise fundamentalista tabajara mesmo, por exemplo, eu comprei uma vez Copel, que eu não sei se tinha fundamentos ou não, mas eu comparei todos os papéis do setor elétrico, qual que tinha subido menos nos últimos 6 meses era Copel, eu comprei Copel. Então, minha análise era desse tipo. Não sei se estava certo ou errada, mas tudo deu certo porque eu peguei aquela ascensão da Bolsa de 2002, 2003. Né? Então, ter essa sorte foi fundamental, porque, primeiro, senti o prazer de ganhar dinheiro, vi que aquilo poderia ser uma profissão, poderia ser minha fonte de renda principal, que foi o que me permitiu acreditar que eu poderia ser trader e sair da Microsoft, onde eu tinha acabado de ganhar um baita de um prêmio por conta de um projeto para o Banco Itaú. E a minha operação para o Banco Itaú foi justamente isso, foi uma análise fundamentalista. Assim, eu tive que preparar o histórico do banco para os executivos da Microsoft, que iam assinar o contrato, que era milionário, e ali falava de valor-alvo de ação, bancarização do mercado, como é que estava o Itaú em relação aos concorrentes. Eu olhei aquilo e falei, pô, estou aqui dentro trabalhando, sei o quanto eles são competentes, sei o quanto a parte de TI é importante no sistema financeiro, pô, vou comprar Itaú. E em 6 semanas eu comprei uma Hilux com a grana do trade, né? E zerei. Hoje me perguntam, se eu puder, já me perguntaram semana passada, se eu pudesse voltar 20 anos atrás, o que eu diria para o André de 20 anos atrás? Eu ia dizer, não zere Itaú. Porque, pelas minhas contas, ia dar uns 10 milhões hoje. Uma coisa interessante, o André falou que começou em 2002, 2003. Né? Nessa época não tinha 30 mil pessoas no mercado. Pessoas físicas, não tinha 30 mil. Agora a gente está batendo 4 milhões. E eu imagino que naquela época as dificuldades de você operar, nem estou falando de técnica, estou falando de dificuldades operacionais, deviam ser muito maiores. Algum caso que você lembra de uma dificuldade durante um trade ou até mesmo para conseguir entrar e fazer uma operação?
Sim, garoto, eu posso te falar como é que era o operacional mesmo. Era quase uma idade da pedra, né? Porque, pra você ter ideia, a gente tinha a ordem mais rápida do mercado na época, né? Na corretora que eu fundei e vendi para um banco. A gente se gabava de que a ordem chegava na bolsa em 1,5 segundos. 1,5 segundos hoje em dia é uma eternidade. Se opera microsegundos, né? Outro ponto é que as cotações, ela, no início, né, em 2000, 2001, até 2002, quando a gente lançou o primeiro streamer do Brasil, elas eram estáticas na tela. Você tinha que ficar clicando no reload do browser para ela atualizar. Inclusive no book ali. Então você tinha uma página, você dava reload, já tinha mudado, você tinha que dar reload de novo para poder ficar acompanhando o mercado. Então, só para a gente entender um pouco, o streamer seria o que hoje a gente abre uma plataforma ou abre uma plataforma web e está piscando as cotações, o Times and Trade está andando, o candle está andando para cima e para baixo, porque é tempo real. Isso não existia, isso só existia em plataformas desktop, que na época custava, aí o André pode falar porque ele foi cliente aí de algumas, mas custavam de R$1.000 para cima. Né? E a gente foi o primeiro a ter por mês. A gente foi o primeiro a ter um streamer web gratuito, e depois a gente lançou o desktop 2 anos depois, também gratuito. Isso foi uma revolução no mercado de trade no Brasil. Desafios que você teve lá atrás, André? Ficou preso numa ordem, não sabia se estava posicionado? Não, isso aí já foi até depois, que foi o WTR. Lá atrás, no início, eu já estava ganhando uma boa grana com trade, e antes de começar a ir para o mundo das opções, né? E aí eu me mudei para uma casa de alto padrão na Granja Viana, que para quem não é de São Paulo, é um bairro só de condomínios residenciais, e a cerca de 15 quilômetros pela Raposo Tavares. Me mudei para a Granja Viana, né, para ser trader e morar num lugar legal, maneiro. Cheguei lá e eu esqueci de perguntar para a corretora se lá tinha internet, né? Aí falou, não tem internet aqui. Eu falei, caramba, e agora? Eu me mudei para cá, quero ser trader, já estou aqui, já fiz a mudança e não tem internet. Tive que contratar a internet da Star One, da Embratel. Era 1 mega de download, 64K de upload, ou seja, por onde a minha ordem ia, satélite. Era uma antena daquelas parabólicas gigantescas, ficava no quintal. E era R$1.500 por mês em 2002. Ou seja, minha dificuldade já começou numa questão tão trivial que eu acho que a maioria nem sonha com isso, né? O pessoal hoje opera pelo celular, 4G, daqui a pouco tem 5G. Eu era, né, monitor de tubo, um monitor só, não tinha essa história de placa de vídeo para 2 monitores, era um monitor e mais um laptop de backup, e Star One com 64K de upload para mandar a ordem. E R$1.500 por mês, você contrata um link dedicado hoje. Oi? Deve dar para contratar um link dedicado. Sim, hoje. Hoje eu tenho link dedicado, eu pago bem menos, acho que eu pago R$600 cada link dedicado, de 400 mega. 400 mega ou mega, né? Mega. Eu tenho 2 de 4, da segundo. Vivo dedicado, não é Vivo, sei lá, é uma operadora do interior, R$400 cada um, de R$600 cada um de 400 mega. Na época era R$1.500, que hoje com a inflação é o quê? 3 pau? Não, mais. Muito 4 pau 500? 5 mil por mês de internet. Para ter 1 mega. Não, mega para download. A ordem vai por upload, né? Então era 64K upload, era tipo um modem de escada. Para a gente trazer essa ideia de 2000, 2001 para o pessoal, era uma época que estava começando o DSL de internet. Muitos aqui não têm 20 anos ainda de idade, que estão vendo. O DSL era um fiozinho de telefone, talvez muitas pessoas nem sabem que é telefone fixo hoje em dia, né? Tem muita gente que não conhece, era um fiozinho de telefone fininho que tinha que ter um modem, mas ele tinha que estar perto da central. Nossa, se ele estivesse longe da central, não dava sincronia. Então era o começo da banda larga em casa. Você tinha que estar num grande centro, você foi morar na Granja e acabou tendo dificuldade. Né? Em Nova York eu operava por dial-up. O dial-up. Via telefone. Via telefone. Dá para imaginar o desafio de ter essa... E assim, você tem que operar tem que ter um prazo operacional maior, por exemplo. Hoje a gente pode fazer uma operação, um gráfico de 5 minutos,
com uma confiança de que o stop vai estar ali, de que a gente vai conseguir ver o barra-barra, o que está acontecendo no mercado. Como é que era lá atrás? Assim, que prazo operacional que você operava? Muito maior, eu imagino. Diário, gráfico? Eu operava day trade. Você fazia day trade? Mas porque a volatilidade era tão grande naquela bolha do Nasdaq, que realmente eu comprava esperando sair em 2, 3 dias, mas acabava saindo no dia. Mas você olhava um gráfico maior, 1 hora, 4 horas? Eu não olhava gráfico. Ah, você não olhava? Eu não conhecia gráfico ainda. Então eu comprava no achismo, eu olhava ali... Na verdade eu fazia uma análise técnica sem saber que eu estava fazendo uma análise técnica, porque eu tinha memória de preço e na minha cabeça batia naquele preço, voltava. Então era um suporte. Quando batia lá em cima, caía. Então era uma resistência, só que eu não sabia essa terminologia, né? Na realidade eu operava no instinto. E na sorte do mercado estar subindo, você pega um mercado extremamente bullish, né? Subindo quase que em linha reta na época. Tanto que os mercados bear e mais laterais filtram muito a gente. Você operava prazos... No começo você falou que era mais fundamentalista. Quando você foi para gráficos... Não sei se eu podia chamar isso de fundamentos, o que eu fazia, mas eu fui para gráficos alguns meses depois, por intermédio até de um amigo que passou por mim e viu o home broker aberto. Aí perguntou, você opera em mercado? Eu falei, então, estou operando, não sei o quê. Você conhece análise técnica? Eu falei, não, o que é isso? Ele me explicou rapidamente, me chamou para fazer um treinamento, eu fiz, inclusive falou de Telebrás. Putz, ele operava só opções de Telebrás nessa época, 2002, né? Quebrou, acabou, ele tinha tudo planejado para fazer um mestrado em Paris, perdeu tudo pelo Telebrás, né, opções. Então é ele que acabou me apresentando os gráficos, a análise técnica. E falando de time frame, eu usava na época 15 minutos para operar opções, que eu acabei migrando para o mundo de opções de Telemar, né, que era número 1 do Ibovespa na época. E eu lembro, né, a loucura que era, por exemplo, nos dias que tinha Fed, 15 horas da tarde, a corretora saía, o sinal parava de vir às 15 horas, não demorava mais de meia hora para restabelecer o sinal, porque eu acho que o mercado devia ficar muita ordem, muito giro, né, pelos institucionais, e o home broker não mandava a ordem para mim, não mandava a cotação, ficava desesperado com opções. Na época eu estava fazendo loucura, fazia all-in de opções o tempo todo. Então ficava meia hora sem ver a cotação, era desesperador. Isso que o André falou, a própria tecnologia da Bolsa evoluiu, né? Porque quando o sinal de cotações saía do ar na corretora, naquela época você tinha que reprocessar sequencialmente. Hoje em dia não, você diz a partir de qual ponto você quer reiniciar. E dessa época, trazendo alguns anos à frente, a Mara, como eu e muitos da geração, que não é a de hoje, a última, 2015, 2016, eu sinto isso, foi uma geração... Eu, quando comecei a operar a bolsa, eu tinha muito conteúdo de corretora. Eu não tinha conteúdo para aprender tanto de influencers e outras pessoas. Foi até a época que o André começou a ser bastante ativo na internet, acompanhei ele muito tempo, mas foi bem no comecinho ali, 15, 14, 15 para frente. Até então, a gente tinha ou o conteúdo que as corretoras davam, ou os livros, sempre os livros, né? Só que os livros, eu sinto que é importante o livro como fundamento, mas você tem que ler o mercado para sentir como o índice que a gente opera, o dólar, você tem todos os fundamentos técnicos, mas tem aquelas coisinhas que o próprio ativo tem, aquele tique nervoso dele. Como é que vocês dois estão no mercado há mais tempo? Vou perguntar para você, Mara. Quando você começou, como foi o acesso a conteúdo? Como é que foi para você consumir um conteúdo para começar a se desenvolver? Eu atualmente tenho 23 anos e eu cresci junto com a internet, né? Então a gente já sabia onde procurar quando precisasse. Procurava palavras-chave no Google, no YouTube, análise técnica. Acabei encontrando o canal do André, ele tinha um grupo no Facebook, lá tinha várias pessoas. E também, ao longo desse caminho, eu fui conhecendo pessoas como eu, que estavam nessa busca. Então foi meio que um boca a boca também, sabe? Vai lá, assiste esse vídeo, lê esse livro. Também comecei através dos livros. E o que é muito interessante é que os livros antigos são tão atuais que parece que foi escrito essa semana. Então, na internet,
era mais difícil o acesso, mas tinha muita coisa. As corretoras também tinham bastante conteúdo. Agora tem muito mais, né? Qualquer coisa você acha num piscar de olhos, mas antigamente pesquisando você achava também. Eu avalio que hoje, é engraçado isso, André, eu avalio que hoje é mais difícil para quem chega hoje filtrar a quantidade. O excesso, né? Naquela época era assim, ou é o livro, você entra numa corretora e ouve o analista. Ponto. Hoje Exatamente. Não. Hoje tem o livro, tem as corretoras e tem uma infinidade de gente que fala desde coisas absurdamente erradas e que são muito longe da realidade para gente séria. E eu falo isso muito lá com o João no SST, esse desafio de você se separar o joio do trigo, separar o conteúdo bom do conteúdo ruim, porque a análise técnica, eu senti muito isso. Você começa a aprender conceitos errados e você constrói crenças equivocadas, é muito difícil tirar aquela crença. É muito difícil você falar que aqui eu não compro porque é alto. Puxa, mas é um bom rompimento, tá tudo alinhado, tá tudo... E às vezes a pessoa criou conceitos muito... A gente sabe que operar é crença. A gente opera conjunto das nossas crenças. Né? Mas eu vejo muito nos traders hoje em dia a dificuldade de mudar certos hábitos que eles construíram a partir de conteúdos que não são ou não são completos ou faltam bastante base. Você vê isso muito do seu lado, André? Nossa, é desesperador. Eu percebo que nesses 20 anos já houveram umas 3, 4 ondas diferentes de traders entrando no mercado, ou candidatos a traders, né? A maioria, infelizmente, não sobrevive, por isso eu percebo esse movimento de ondas. Por exemplo, eu comecei em rede social em 2014, janeiro de 2014, por conta até de eu ter virado professor na B3, então eu comecei a receber convites para palestras em corretoras e foi quando comecei a entrar em rede social. Inclusive, rede social, na época, além da própria tecnologia de telecomunicações e os home brokers e plataformas ter ajudado a criar esse ecossistema, eu acho que as redes sociais também foram fundamentais para a divulgação de conteúdo. Isso estamos falando de 2014 para cá. Estamos falando de 7 anos. Só que agora, é o que você falou, as redes sociais hoje, eu tenho a sensação que elas atrapalham muito mais do que ajudam. Pela quantidade de informações e também, voltando à questão das ondas, das gerações. Né? Eu estava lendo um estudo esses dias que parece que Netflix ou alguma outra plataforma de streaming vai permitir assistir as séries acelerando. Porque essa geração nova, essa juventude, assiste tudo em 2x, 1,5x. Meu filho botou isso no WhatsApp, eu fiquei enlouquecido, eu não sabia tirar. Fiquei 1 mês ouvindo as coisas e 1,5x era desesperador para mim, a voz das pessoas era diferente. As pessoas que me seguem no YouTube gostam dos meus vídeos de 10 minutos. As aulas de 1 hora, eles falam que assiste 1x, 2x, 3x. Ou seja, eles já não leem livros, que é onde está a informação mais fidedigna, com mais credibilidade, né? De traders, de pessoas, né, testadas pelo mercado há décadas. Não querem ler livros. O que eu mais vejo é pessoas dizendo, eu nunca li um livro na vida. E aí vão buscar informação no YouTube. E não querem assistir uma aula de 1 hora, botam em 2x para assistir em 30 minutos. Quer dizer, eu vejo hoje esse curto prazismo das pessoas em querer ficar ricas, milionárias, né, muito rápido, também associado à vontade de querer aprender muito rápido. E a gente sabe que não existe isso no mercado financeiro. Na verdade, não existe isso em nenhuma profissão. Qualquer profissão de alta performance ou uma profissão de alta remuneração, né, são anos de estudo. Né? Nenhum médico se forma em um final de semana, em um mês. Um engenheiro, idem. Né? Então, o trader profissional é a mesma coisa. Vai ser uma jornada de anos para ele se formar. Só que ninguém quer percorrer esse caminho. Né? Todo mundo quer para ontem.
É que tem, se a gente parar para ver, você tem diferentes, e isso é legal de explicar, né? Você tem diferentes objetivos na Bolsa. A Bolsa é muito ampla. Você pode, desde produtos, desde tesouro direto a ativos no intraday alavancados, você tem uma infinidade de coisas para fazer. E vai muito da questão do tempo que a pessoa quer aplicar naquilo. Eu quero ganhar que nem esse day trader que gira nos 5 minutos, no índice e no dólar, mas eu quero estudar que nem o cara que pega um reporte para fazer uma carteira. Meu pai tem carteira que ele lê o reporte do assessor ou da corretora, e ele, acreditei nisso aqui, faz sentido, gosto das empresas, vou montar essa carteira. Ele não quis aplicar o tempo para ser um grafista, mas ele entende também o tanto de potencial que ele tem com aquilo, né? Então, às vezes a gente vê o pessoal falando, eu quero fazer tantos % ao mês, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Qual que é o sinal de hoje? Qual que é o que eu faço hoje, né? Eu vejo muito isso na comunidade, no SST, o pessoal querendo saber a boa do dia, né? A boa do dia. Qual que é a boa do dia? E tantas vezes a gente não sabe, o mercado abre, ele abre todo desconfigurado. Tudo aquilo que você desenhou de cenário, você fala, opa, não é mais isso, vamos começar de novo a estudar e volta a entender o que o mercado está fazendo. Você se tornou um grafista e eu sei que você opera de uma maneira bastante pragmática, no jeito que você opera o gráfico. Como que lá atrás você aprendeu? Foi livro? Foi olhando? Foi livro, principalmente livro e o Skin in the Game. Porque na época não tinha simulador, não tinha replay de mercado, não tinha influencer. Então era assim, óbvio, todo mundo quer uma fórmula mágica para ganhar dinheiro rápido da noite para o dia. Assim, não quero desestimular ninguém, mas não existe. Não existe fórmula mágica. O que tem é muito trabalho, muito estudo, muita disciplina. E aí você... talvez essa seja a vantagem de ter começado lá atrás, né, André? Por não ter esse monte de informação, a gente buscou no livro e a gente montou o nosso operacional. E o operacional, ele é individual. Não adianta você querer copiar. É igual você falar, Gabigol, copia o jeito do Neymar jogar. Não dá. É fácil. Não tem jeito. É só rolar no chão. Mas assim, cada um tem o seu estilo. Eu nunca conseguiria me adaptar ao jeito que o André opera e com certeza ele não se adaptaria ao meu. Entendeu? A Mara também não se adaptaria ao meu nem do André. Cada um desenvolve as suas peculiaridades e, como você falou, as suas crenças, né? Você tem aquele indicador ou aquele desenho gráfico ou a forma de analisar ali o fluxo ou Fibonacci que é o que se adapta a você e é o que você consegue disciplinadamente executar. Né? Eu vou até dizer que e controlar o seu risco. Que é muito. Todo quem me conhece sabe que eu bato em gestão de risco. Tudo que eu falo é 90% de gestão de risco. E eu venho falando muito para o pessoal que opera comigo de gerenciamento de trade. Poxa, Garuf, eu posso traçar Fibonacci de várias maneiras. Pode. O Ogro traça de um jeito, sei lá quem traça de outro. Qual que está certo? Todos estão certos se gerenciarem a crença. Essa é a verdade. Se o André acredita que aqui é uma região correção 38, uma boa correção, está acima de um ponto X, ele vai entrar numa barra, é o jeito que ele gerencia aquilo que vai dar dinheiro. Essa é a minha crença, não é o ponto mágico. Isso mesmo. Não é o ponto mágico. Se ele vai fazer barra, ou se o outro colocou stop técnico embaixo e deixou tomar o stop. E os livros ajudam muito nisso. Eu vejo isso hoje claramente, que o livro te ajuda a ter leitura gráfica. Mas o jeito que você vai operar, o livro não dá setup. E eu lá atrás eu queria o setup no livro. Tem o tempo de tela também, né? Coisa que o livro não dá. O feeling, querendo ou não, a gente acaba tendo esse feeling de mercado. Então é tudo dia após dia. E o feeling eu acho que é um pouco de memória, né? É a memória visual que a gente tem. Eu já vi isso acontecer. Não vou entrar nessa. Deixa. Me perguntam muito isso. Por que você não fez essa? Estava tudo na regra. Mas essa não. E o essa não é o difícil. Essa questão do feeling, eu achava, quando eu comecei a dar aula, né, eu tentava ser o mais técnico possível. Então eu falava muito para os alunos lá da B3 que não existia feeling. Mas eu sabia que eu usava isso, mas eu mesmo não sabia explicar de onde vinha isso. Então eu preferia dizer que feeling não funcionava.
Até que eu li o livro do Malcolm Gladwell, o Blink, onde ele fala sobre isso, né? Que é a memória que você tem lá do passado, ou seja, operações passadas provavelmente que deram errado ou deram certo? E que de repente teu trade system até não está exatamente se encaixando ali, mas você fala, agora vai. E aí você entra, mas com gerenciamento de risco, se der errado você tem stop, né? André, o Axioma de Zurique tem um capítulo também que fala justamente isso que você falou, né? Interessante, sobre Blink, o feeling. Né? Inclusive as tais 10 mil horas de tela que todo mundo prega vem do Blink, que eu não sabia. Né? 10 mil horas de qualquer profissão. Ele não fala especificamente de trading, mas fala das 10 mil horas de prática para você ter proficiência em qualquer área do conhecimento humano. Uma coisa que é importante falar, se tivesse fórmula mágica, você só teria ela no mercado, você só teria ou comprador ou vendedor em algum momento. Não existe um consenso no mercado. Né? O consenso é quando fecha o preço. Porque aí você tem o comprador vendendo. Infelizmente, a maioria opera a diquinha. Eu lembro que você uma vez colocou a foto da revista. E você pega nos Estados Unidos, todas as notícias bullish estão em topo, notícia bearish estão no fundo. Então é para comprar topo e fundo? Não é isso. E as pessoas às vezes entendem errado isso. Quando eu ver notícia assim, eu vou vender. Não, calma. Tudo é uma construção de crença, uma construção de leitura. E por isso que eu acho que hoje tem um desafio da pessoa consumir um bom conteúdo, o que eu faria se eu chegasse hoje. Porque você chega hoje, vai no Instagram, no Facebook, na internet, você coloca trader, você vai ter uma enxurrada e vai estar ali no meio da enxurrada o André, eu, vai estar o Google, o Modal, vai estar um monte de gente ruim. Para quem está chegando, é tudo igual. Esse é o problema. Para quem está chegando, todo mundo tem um gráfico. Opa, deixa eu ver o que ele tem para fazer. Então eu penso assim, como começar, né? Quem chegou hoje? Como começar? Talvez procurar uma fonte confiável. O que poderia ser uma fonte confiável? Mas eu acho que neste caso, quando a gente fala de rede social, Instagram, etc., eu, você, Garuf, Mara e outros tantos profissionais com senioridade, com experiência, eles são os últimos a serem seguidos. Porque vou dizer o que meu time fala de mim. Cara, você quando faz uma live, você faz um post, você parece uma propaganda de cigarro. Ou seja, tem lá o cowboy montando a cavalo, feliz, contente, todo poderoso, mas aquela baita faixa embaixo, isso mata, isso dá câncer. Ou seja, eu faço os meus disclaimers do risco, que não tem atalho, não tem mágica, não tem santo graal. A galera não quer ouvir isso. O cara que fala de ficar milionário, né, e que posta foto numa Ferrari, num Porsche, numa lancha, né, dinheiro... Tem coisas que são surreais, dinheiro jogando para cima, né, uns casacos cafona da Louis Vuitton, umas coisas assim bizarras. Cara, esses são os que a galera acredita. Acredita, porque eles falam o que o iniciante quer ouvir. E daí vem uma coisa que quando eu falei das ondas, que eu percebo que já tivemos várias ondas no mercado, essa última onda que a gente está tendo, que para mim está muito claro que foi a onda pós-pandemia, onde tanta gente ficou em home office, tanto estudante ficou em homeschooling, eu falava antes que as pessoas chegavam para o mercado para operar, de primeira boleta em futuros, despreparadas. Hoje elas chegam despreparadas e desesperadas. Desesperadas para ganhar dinheiro, seja porque criaram um sonho de que é fácil, ou seja, desesperadas, infelizmente, porque estão sem emprego e estão precisando de uma renda mínima. E eu vejo gente operando, por exemplo, auxílio emergencial, botando de margem na corretora para tentar fazer aquele auxílio emergencial de 300 pratas, acho que foi o último, virar R$100 por dia. Sabemos que não vai dar certo, né? A matemática, ela não mente nisso, né? Eu falo bastante de risco de ruína. É engraçado, tem uma palestra minha aqui no Trader Experience sobre isso, sobre gestão de risco, né? Eu falo de ser inquebrável, que é assim, você pode não quebrar se você souber gerenciar o risco. Errar, todo mundo erra. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei, que eu fiz o primeiro trade, eu apertei errado, e aí ficou aparecendo no home broker, ainda no home broker, -1.
Aí eu falei assim, -1 deve estar com algum defeito, mas vou ligar na corretora para saber o que é. O senhor está vendido. Eu falei, é mesmo? Eu posso vender? É. Pode. Zera para mim? Zerou. Aí eu falei, bom, eu não sei o que eu estou fazendo. Naquela hora eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo. Dei vários passos para trás porque eu fiquei com medo. Porque eu já trabalhava, já tinha família, 2 filhos. Falei, não dá. Então vamos voltar para trás e entender. Mas principalmente os jovens chegam um pouco com o peito um pouco mais aberto, que tá ali pro game, né? Fala assim, não, eu tô aqui para arriscar, vamos que vamos. O mais importante, eu falo muito uma coisa que eu falo muito pro pessoal que me segue. Se você continuar na sua profissão, em quanto tempo você se aposenta? Tem gente que fala assim, nunca, eu vou ter que trabalhar até morrer. Aí tem gente que fala assim, pô, talvez uns 30 anos, se eu conseguir guardar um pouco do meu salário. E aí eu falo assim, você imagina que você em 10, se você levasse isso aqui a sério, em 10, você podia estar num patamar que nenhum outro trabalho seu poderia te dar. Aí as pessoas falam, é mesmo, né? Pois é, não é no mês que vem. Talvez ano que vem. Passou um ano, você está muito melhor que você está hoje. Passou 2, você está muito melhor que você está ontem. Eu saí de um ciclo ruim do primeiro para o segundo ano quando eu parei de buscar o amanhã. E é difícil, né, você quebrar esse ciclo de... Ainda mais com a âncora, você vai carregando um resultado negativo e parece que enquanto você não paga aquele resultado, a coisa não acontece. Você chegou a passar por isso, assim, Puga, de ter algum resultado ruim atrás que te afetou para frente no longo do seu caminho? Garofo, eu acho que quem fala que não, ou tá mentindo ou não é trader. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já quebrou no mercado. Eu já quebrei 3 vezes. Tá? E muito não, 100% por erro meu. Entendeu? Ou por acreditar em dica, ou porque você está naquele seu melhor momento, ganhando sequencialmente, e aí você se acha imbatível e peita o mercado. O mercado é soberano, né? E uma coisa que a gente precisa aprender para dar certo no mercado é que mesmo quando você está ganhando mais do que perdendo, você pode quebrar, entendeu? Basta uma. Se você tiver uma perda sem controle, você zera a conta e você quebra. Um deslize só. Um deslize, você joga fora 1 ano de trabalho, às vezes em 1 hora. Num deslize, eu já quebrei 4 vezes, e uma das perguntas que mais me fazem é, André, quanto tempo você levou para virar chave? Hoje a minha resposta padrão é, eu acho que eu nunca virei, eu acho que eu nunca vou virar, acho que nunca ninguém vira a chave. Essa história de quanto tempo leva para atingir a consistência, eu acho que a consistência não é um alvo, né? É igual o Everest, que você mira e trabalha 5, 10 anos, atingiu a consistência, cheguei no topo, estou no Everest, pronto. Até fazendo analogia com escalada, por exemplo, o K2, né, que é um pouquinho mais baixo que o Everest, mas muito mais perigoso, 25% ou 50% das pessoas morrem na descida do K2. Então, dizer que chegou no topo não quer dizer nada, é só metade do caminho. Então, você achar que está operando bem pesado, que está ganhando muita grana, já está há algum tempo acumulando capital, então significa que eu estou consistente. Cara, no único dia você pode cometer um erro e perder tudo. Aí a resposta é, então eu nunca fui consistente? Ou foi um vacilo? Eu não sei, mas eu acho que existem esses mitos, né, que não existem em outras profissões. Para um médico, quanto tempo você levou para não matar nenhum paciente? Ou para o engenheiro, quanto tempo você levou para os prédios que você constrói pararem de cair? Não existe isso. Então, essa história de consistência é algo que se criou no mercado financeiro, do tipo, não, todo mundo vai errar, até que uma hora para de errar e não erra nunca mais. Esquece. Às vezes, o ego, a vaidade, sabe, quando você começa a acertar muito, começa a ganhar muita grana, você acha que, sem perceber que você que controla o mercado, né? Que o que você faz, a ponta que você entra, o mercado te obedece. É o contrário, a sua leitura estava muito boa até então, mas basta uma vez você errar na leitura, errar na gestão de risco, esquecer as crenças e achar
As crenças, por exemplo, de que o mercado está certo e achar que você que está certo e não o mercado que vai voltar para corrigir aquela entrada errada que você fez, é o caminho do desastre. E isso é uma coisa que todos podem adquirir com o tempo, com certeza. Só precisa estar vivo para isso. Ou seja, ter a gestão de risco para que essa chave de tudo isso que a gente está falando ligue na cabeça da pessoa. Seja o nome consistência ou não, gerenciamento de risco, acreditar que não tem santo graal, etc. Todo mundo vai passar, uma hora tem condição de chegar nesse estágio. Alguns mais cedo, outros vão demorar mais tempo, mas todo mundo tem. E todo mundo chega nesse estágio, com exceção daqueles que quebram antes. Então, por isso que é tão importante proteger o capital, porque uma hora vai dar o clique certo na tua cabeça de como entender o mercado, como fazer uma análise técnica correta, um investimento com análise fundamentalista, diferenciar carteira de valor de carteira de crescimento, né, que é uma coisa que a gente está vendo agora nessa turbulência do mercado, papéis de crescimento que subiram 200%, 300%, caindo 50%, enquanto os de valor cai 10%, cai 5%, né, e ainda dão dividendos. Então, uma hora todo mundo tem condição de aprender, de começar realmente a interagir bem com o mercado. Mas precisa estar vivo, né? Eu quero rodar agora todo mundo e eu vou fazer a seguinte pergunta para cada um e vou pedir uma sugestão para vocês para dar para o pessoal que está assistindo. Uma dica? Uma sugestão. Uma dica não, uma sugestão. A minha primeira pergunta que eu quero fazer e já pedi... Posso aproveitar isso que ele falou? Uma dica, ele falou brincando, uma dica... Não entre em operações por dicas. Excelente dica. Essa é uma boa dica. É uma boa dica. Foram os maiores prejuízos que eu já tomei. Dica do dia, não aceite dicas. Fica com essa dica aí. Vamos pensar no seguinte. Pensando no jovem trader, que é o trader que acabou de chegar no mercado e quer se tornar um trader. A gente tem diferentes realidades da pessoa. Tem o jovem que talvez está na faculdade, ou não vai fazer faculdade, ou faz faculdade, está no começo da vida. Tem um cara mais velho, como eu, que já cheguei com um filho. E a gente sabe que o perfil de risco muda para cada um deles. Né? Como você falou, teve gente que, perdi o emprego, tenho que me segurar a onda, vou abraçar o mercado, ver se ele me salva. A pergunta e aí eu vou pedir também uma sugestão para os primeiros passos para essa pessoa. A primeira pergunta, tem diferença um jovem que tem ainda pouco a perder, mora na casa dos pais, de um cara que tem uma família por trás, e como você começaria, como vocês falariam para os filhos como começar no mercado hoje, ou o que você falaria para quem está chegando? André, começo com você. Olha, é excelente esse tema, sabe por quê? Eu comecei com 35 anos no mercado, né? Quando eu vejo alguém de 17, tem muita gente menor de idade, né, que opera comigo, é uma coisa que me surpreende, 16 anos, 17, 18, 19, não importa. É tão jovem, eu queria tanto ter começado com essa idade, né, porque a gente tem a vida inteira pela frente para corrigir uma série de erros, a gente tem anos pela frente para se profissionalizar e a gente não tem essa pressão, por exemplo, de filhos, de aluguel, de botar comida na mesa. Então, se você é jovem, está querendo ser trader, né, ter essa profissão, cara, vou usar uma frase que eu uso direto, a galera já está careca de ouvir, é uma frase do José Saramago, não tenha pressa, mas não perca tempo. Tempo é o ativo mais valioso que existe, dinheiro você recupera, tempo jamais. Então aproveite que justamente por você ter tempo, use bem esse tempo para se desenvolver com solidez, com você criar bases, né, bons fundamentos para levantar um prédio. Porque a coisa mais difícil, você falou isso ainda há pouco, a coisa mais difícil é levantar um prédio tendo que derrubar um outro prédio, tirar os entulhos e aí sim levantar do zero. Então não desenvolva vícios, não tente corrigir os erros logo no início, não siga dicas, né? Estude, acredite em você, acredite no que o mercado está te dando de informação e sem pressa, os resultados vão vir. Nessa idade, para que ter pressa?
A vida inteira pela frente. Verdade. É verdade. E você, Mara, para o jovem trader, você é jovem, para quem está chegando com a sua idade, ou quando você chegou, o que você diria para esse pessoal? Eu acho que primeiro eles têm que pensar que não existe só trader. Às vezes, naquele momento da vida dele, ele não consegue ser trader porque demanda um tempo. Ele pode começar investindo, começar estudando pelo menos educação financeira. Porque como uma pessoa quer operar na bolsa, negociar na bolsa, você não sabe o básico da educação financeira. E eu acho que isso é um dos motivos também que tantas pessoas perdem. Elas não têm noção de como criar o próprio gerenciamento. Tentar começar por livros, esquecer que a sua vida não para. Vai, estuda, quer fazer uma faculdade? Faça, porque muitas pessoas pregam que não, faculdade hoje em dia não tem que fazer, parece que é algo proibido, né? Então estuda, procura pessoas sérias, não fica, igual vocês falaram, não fica procurando dica, porque um médico não se formou com dica. Quando você está doente, você não vai lá pedir uma dica para o médico, você vai se consultar e tudo mais, e sempre está estudando e se profissionalizando ao máximo que conseguir. Muito bom, Mara. Puga, e aí? Já falaram tudo, né? Não sobrou nada para você. Você viu que eu te chamei por último para ver que eu falei, ele vai ter que ser criativo. Não, vou fazer um resumo. Se você é jovem e tem tempo, estude bastante. Você não tem obrigações ainda, talvez tenha. É que você não tem obrigações, mas você tem menos obrigações do que você vai ter no futuro. Isso com certeza. Dá para complementar isso de estudar. Eu falei de não perder tempo, porque tempo você não recupera. Uma outra coisa, estudo, conhecimento, que o Puga falou, ninguém te tira, não dá loss. Vai ficar para sempre. Você pode perder o dinheiro, mas o conhecimento vai ficar. Pelo contrário, você vai desenvolver mais conhecimentos com o tempo. Ele é acumulativo sempre, né? Então, isso. E tente não ficar buscando a fórmula mágica. Eu acho que é muito importante estudar a técnica. Entendeu? Aprende primeiro a técnica, depois você forma o seu operacional, treina ele nos simuladores, treina ele no replay de mercado. Aí depois começa pequeno. Entendeu? Porque começar pequeno é importante para você perder pouco. Você vai perder no início. Pode dar sorte igual a gente deu, né, André? De começar ganhando, mas numa hora a porrada vem. E quando começa ganhando, quando vem a porrada, você perde em grande estilo. É mais forte. Então começa pequeno, no real, e aí você vai sentir o que é o mercado de verdade. Porque a adrenalina é outra. Né? Quando você está, que seja R$10 ali investido e o mercado cai, é diferente de você estar R$10 no simulador. E isso, aí a sua adrenalina sobe, você começa a tomar decisões no impulso, e você precisa aprender a controlar isso também se você quiser ser um trader de sucesso. E aí eu acho que talvez o mais jovem seja mais difícil, porque o jovem, ele ainda não tem o domínio completo das emoções dele. É verdade, é verdade. Gente, queria agradecer a você por estar aí com a gente nesse painel. Bati um papo com o André. Obrigado, André. Prazer estar aqui de novo. Obrigado, Mara. Obrigado pelo papo. Puga, como sempre, abraço. Obrigado. E esse foi o primeiro Papo de Traders. Vai ter mais papo, vai ter mais painel aqui no Trader Experience. Acompanha toda a programação, não deixa de perder nada. Valeu.